pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à ADAI, a nossa casa de oração. Meu nome é Evelyn Soeiro e eu sou uma das pastoras da nossa igreja. E para mim é uma grande alegria estar encerrando essa série de mensagens 503. E nas últimas quartas aprendemos conselhos indispensáveis para vivermos uma reforma em nossa vida por completo. Acredito que somos um ser integral, ou seja, somos um conjunto de sentimentos, ações, ideias, cérebro, nervos, músculos, tendências, instintos e percepções. Por isso, eu acredito que não há como reformarmos uma única parte da nossa vida e deixar a outra de lado. Sabe por quê? Porque acredito que quando Jesus entra dentro de nós, habita dentro de nós, Ele faz novas todas as coisas. Por isso hoje quero fechar essa série falando sobre termos uma reforma nos nossos relacionamentos. Vamos ao texto? O texto bíblico de hoje é Gênesis capítulo 37, versículos 17 ao 36. E diz assim: Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue. Jogue-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é o nosso irmão. É o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e o mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou por muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. E nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer por estarmos reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo que vamos ter aqui. E o nosso maior desejo, Pai, é que o Senhor fale aos nossos corações e que possamos reformar todas as áreas que a nossa vida precisa ser alcançada, ajustes que precisam ser feitos. Que a Tua Palavra venha iluminar nessa noite os nossos pés, a nossa vida, tudo que precisa, Senhor, e que possamos sair daqui diferentes de como entramos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Amém. E graças a Deus. Não é novidade para ninguém, mas a pandemia deixará na história grandes marcas. Os livros de história terão que ser modificados por causa desse marco que aconteceu no mundo.
mas acredito que ela deixará marcas em nós também. Nos últimos dias, comecei a pensar sobre os nossos relacionamentos horizontais e com a nossa família, os nossos amigos, colegas de trabalho. Mas vieram à minha mente algumas problemáticas que a pandemia deixou. Sabe, gente, coisas ruins que podem ter intensificado dentro dos nossos lares nos últimos meses, tais como o luto. Talvez nesse ano você tenha perdido alguém muito especial. E de forma precoce, isso acabou tirando o seu chão e trazendo uma enorme tristeza em seu coração. Talvez o divórcio. Pode ser que com todos dentro de casa, as brigas aumentaram. As discussões que eram, às vezes, se tornaram frequentes e em algum momento de desequilíbrio, você acabou tomando essa decisão e essa atitude sem pensar. E agora está sofrendo a terrível dor da separação. Talvez chegou para você a frieza nos relacionamentos. Talvez o isolamento social mostrou realidades tristes da sua família, como não saberem conviver 24 horas por dia juntos no mesmo lugar. Com a individualidade excessiva, cada um no seu quarto, cada um no seu lado, pode ter causado a solidão. Todos na mesma casa, mas com o coração longe um do outro. Enfim, poderia dar aqui muitos exemplos para todos vocês, mas acredito que assim como eu, tenho a certeza que a pandemia deixará grandes marcas na história do mundo. Eu sei que se estivermos dispostos a reformar os nossos relacionamentos, se estivermos dispostos a renunciar à nossa razão, Deus nos usará não como anunciadores de morte, mas como agentes de vida para todos que estiverem ao nosso redor. A partir disso, quero que nesse momento você silencie tudo ao seu redor. Se você puder, fique longe do WhatsApp, fique longe de coisas que podem aí te distrair. E peça para que Deus revele quais são os relacionamentos que hoje você precisa reformar. Amém? Vamos ao texto. Acredito que a história de José é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Os antepassados de José faziam parte do primeiro sistema de organização familiar, mais conhecido pelos teólogos e historiadores aí como os patriarcas. Eles receberam esse nome porque a organização dos hebreus se dava em torno de uma única pessoa. O patriarca era o líder da família, aquele que tinha funções diversas, como chefe militar, sacerdote, líder político, enfim. E conhecemos muito bem a história de todos eles: Abraão, Isaac e Jacó. Entrando então na história de José, é impossível falarmos de José e não lembrarmos do seu pai Jacó. Jacó foi pai de 12 filhos. 10 filhos ele teve com sua esposa Lia e com outras 2 servas. Os outros 2 filhos ele teve com a sua outra esposa Raquel, a mulher que ele realmente amava, aquela que ele trabalhou aí por 14 anos. E por que estou dizendo tudo isso? Porque só assim conseguimos entender o porquê Jacó tinha um grande amor por José e Benjamim. Porque eles nasceram da mulher que ele amava e também porque eles tinham nascido na sua velhice. Esse então é o contexto do porquê os irmãos de José tinham tantos ciúmes dele. A partir disso, podemos concluir que o clima daquela casa, gente, estava extremamente tóxico. Já imaginou isso? Os irmãos não se falavam direito, tinham raiva um do outro a ponto de desejar matar. Jacó tinha o seu filho, tinham filhos preferidos, ou seja, tudo fora do lugar. Sem dúvida nenhuma, eles estavam precisando de uma grande reforma no seu relacionamento familiar. Então, entrando no texto que lemos, num certo dia, os irmãos de José o viram de longe. E a Bíblia vem dizer que eles acharam uma boa oportunidade de se livrar dele. E tiveram um plano terrível de matá-lo. Gente, isso mesmo, matá-lo. Eles estavam tão tóxicos, não pensaram em sentar e conversar com José. Não pensaram em falar com seu pai Jacó e de alguma forma entrar em um consenso, em um diálogo.
Não! Eles estavam com tanta raiva em seus corações que eles não queriam apenas matar José ou matar os sonhos de José, mas eles queriam acabar com a vida de José definitivamente. Abre aspas, perceba o perigo de alimentarmos o ódio dentro do nosso coração. Fecha aspas. Olhem que o diálogo frio dos seus irmãos quando viram chegando perto deles. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derrame sangue, jogue-o naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e deixá-lo de volta ao seu pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Enquanto estavam conversando, gente, sobre o que iam fazer com o menino, passou uma caravana de ismaelitas e estavam indo em direção ao Egito. E Judá, um dos seus irmãos, deu uma outra ideia, na cabeça dele um pouco melhor, sei lá. No lugar de matar, ele deu a ideia de vender. E assim aconteceu. José foi vendido como escravo para o maior império da época, o Egito. E eu não sei você, mas todas as vezes em que eu leio o texto bíblico, eu tento me colocar no lugar. E sem dúvidas, enquanto eu estudava esse texto, eu só conseguia chorar. Sabe por quê, gente? José sentiu o desprezo vindo da sua própria família, os seus irmãos. José foi jogado num poço sem água para que ele morresse ali sozinho. E não bastasse isso, José também sentiu a dor de ser vendido como escravo e assim perder a esperança sobre seus sonhos. Uou! Mas o melhor de tudo isso, é que isso fazia parte da grande reforma que Deus estava fazendo, não somente na vida de José, mas na vida de sua família. Quando José chegou no Egito, olhem o que a Bíblia relata. José foi levado para o Egito pelos ismaelitas e ali foi comprado deles por Potifar, egípcio que era um dos oficiais de Faraó e administrador da casa real. Mas o Eterno estava com José. E tudo dava certo para ele de tal forma que acabou indo morar na casa do senhor egípcio. Potifar reconheceu que o Eterno estava do lado de José e abençoava tudo o que o escravo fazia. Resumindo a história, Deus estava com José e fez com que a sabedoria dele chegasse até Faraó. José revelou ao faraó um sonho que nenhum outro sábio do palácio conseguiu interpretar. Faraó ficou impressionado com o sonho que tinha interpretado e viu José como um homem certo para administrar os 7 anos de fartura que viria e os próximos 7 anos de seca que também viria sobre o Egito e as províncias ao redor. Gente, realmente tudo isso aconteceu. Vieram os 7 anos de fartura e com muita sabedoria José administrou muito bem tudo o que chegava em suas mãos. Foram abastecidos todos os estoques para que quando chegasse a seca ninguém morresse de fome. Quando a seca chegou, o Egito não sofreu nem um pouco com a falta, porque José tinha sido usado por Deus para administrar todos os recursos que chegavam até ele. Porém, as províncias ao redor não estocaram alimento. E para não morrerem de fome, iam sempre comprar alimento no Egito. E agora, confesso para vocês que chega a grande jesucidência da história. A família de Jacó precisou buscar alimento no Egito para que eles não morressem de fome. Quando eles chegaram lá, eles não reconheceram José. Mas José jamais se esqueceria deles. Sabe aquela frase? Quem bate pode até esquecer, mas quem apanha, não. Interessante que José tinha todos os motivos para ter raiva dos seus irmãos e tratar eles com desprezo, mas gente, olhem como ele reagiu. Em Gênesis capítulo 45, versículos de 4 a 8 diz assim:
cheguem mais perto de mim. E eles se aproximaram. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes, nem se culpem por terem me vendido. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá antes de vocês para salvar vidas. Já faz 2 anos que há fome na terra e ela vai continuar por mais 5 anos. Nesse tempo não haverá plantio e nem colheita. Deus me enviou antes de vocês para preparar o caminho e garantir que um remanescente ficasse na terra para salvar a vida de vocês por meio de um grande ato de livramento. Portanto, entendo que não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele fez com que eu me tornasse praticamente um pai para Faraó. O rei do Egito deixou até seus assuntos pessoais nos meus cuidados e me fez governar sobre um país inteiro. Gente, enquanto os irmãos de José queriam ele longe e morto, José os trouxe para perto. Enquanto os irmãos de José deixaram ele dentro de uma cisterna sem água, José preparou um banquete para que eles fossem alimentados e não morressem de fome. Enquanto os irmãos de José agiram com morte, José abriu um novo e vivo caminho para que eles vivessem novamente e de forma abundante. Uou, que história! Que história! Estou fazendo, confesso para vocês, uma pequena reforma na minha casa. E eu confesso para vocês que eu tenho aprendido muito com ela. Quem me conhece de perto sabe o quanto eu gosto das coisas limpas e as coisas no seu lugar, né? Sou bem chatinha com isso, o Yuri sabe bem. Mas quando fazemos uma reforma e continuamos morando no mesmo lugar, ou seja, né, gente, a vida precisa continuar, as reuniões precisam continuar sendo feitas, é bem mais difícil, porque todos os dias temos que enfrentar a poeira, temos que enfrentar a sujeira, e mesmo que eu queira, gente, a casa nunca estará limpa enquanto eu reformo. Mas a causa de deixar tudo em perfeito estado precisa ser maior que o custo da poeira. Ou seja, precisa partir de mim o desejo de abandonar o velho e encarar de frente o que precisa ser mudado para que venha um novo. Quando penso sobre isso, eu me lembro bem de Lutero. Ele era um monge da Igreja Católica e, de verdade, ele poderia ter deixado para lá as coisas de errado que estavam vendo ali. Ele poderia, gente, ter deixado toda a sujeira que ele estava vendo debaixo do tapete. Mas não foi isso que ele fez. Com muita coragem, ele enfrentou de frente a corrupção que estava acontecendo dentro da igreja, como interesses econômicos, cobranças de impostos dos fiéis, e também tinham as indulgências que eram cobradas em troca de perdão de pecados. Mas houve um dia em que ele mostrou para todos da Europa a grande reforma que Deus estava fazendo dentro dele. Ele externou ao mundo o que ele tinha de melhor, a verdade do Evangelho de Jesus, mesmo que custasse o seu cargo, mesmo que custasse a sua vida. Ele não conseguiu, gente, guardar para ele. Lutero pregou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E o que ele acreditava? Que o justo deveria viver pela fé. E deu origem a 5 solas: somente a fé, somente as Escrituras, somente a Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Quando Lutero poderia ter ficado na sua zona de conforto e cuidar apenas da sua própria fé, da sua própria salvação, ele escolheu reformar o mundo inteiro e hoje somos frutos daquele dia. Assim também foi com José. Quando José poderia externar o pior de dentro dele, quando José poderia ter mandado embora seus irmãos com uma mão na frente e outra atrás, ele, assim como Lutero, externou o melhor que existia dentro dele. Podemos ver nós mesmos nessas 2 histórias, que de alguma forma se completam. E a pergunta que fica hoje para nós é: ok, Evelyn, eu entendi tudo isso,
mas como eu posso aplicar de forma clara na minha vida? Grave essa frase: crescimento e conforto não namoram. Vou repetir: crescimento e conforto não namoram. Para termos relacionamentos saudáveis, vai custar. Precisamos abrir mão do deixa, logo vai passar. Ou já estou acostumado, uma hora passa. Ou minha filha é assim mesmo, já cansei de dar conselhos, já cansei de várias coisas. Ou vou aguentar até o dia que eu explodir. Fuja de pensamentos assim. Deus nos presenteou uma única vida e precisamos encarar de frente as reformas que precisam ser feitas. Precisamos hoje de coragem. Existem lares que os filhos estão isolados dentro de um quarto. Sabem por quê? Porque a família não se diverte mais, porque a família não conversa mais. Pais que querem dar de tudo, mas dão a melhor escola, dão a melhor comida, a melhor viagem. E eu confesso que tudo isso é muito bom, isso é muito nobre, mas estamos esquecendo do que é vital. Dar a melhor atenção, doar parte do tempo de qualidade assistindo filme juntos, sentar juntos para orar, dedicar alguns minutos lendo a Bíblia com os filhos. Parece com a nossa sociedade líquida, a gente acredita que a família perfeita não existe, mas acreditamos isso em algum momento, que num piscar de olhos ou no estalo de dedos, parece que vai ser perfeita a nossa família e não é bem assim. Se não dedicarmos tempo, se não dedicarmos o nosso melhor, a nossa família vai afundar. Falando agora para casais, grande parte dos problemas conjugais que chegam para nós, na maioria, sabe o que é, gente? Falta de diálogo. Exemplos como, um oi, tudo bem? Como foi o seu dia? Eu te amo, você tá linda, você tá lindo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por quem você é. E um outro problema é a falta de respeito. Casais que brigam para ofender, para machucar um ao outro. Não querem resolver problemas, não querem ter razão, ferindo o coração do outro. Eu não sei se você sabe, mas nessa pandemia, o número de divórcios aumentou 18,5%. Mas hoje, eu vim trazer uma boa notícia. Hoje eu acredito que podemos arregaçar as nossas mangas, assim como Lutero fez, assim como José fez, e reformar nossos relacionamentos para nunca fazermos parte desses índices. Eu acredito em uma geração que no lugar de exalar ódio, vai exalar o amor de Jesus. Eu acredito em uma geração que no lugar de ficar brigando por coisas insignificantes nas redes sociais, vamos exalar reconciliação. Eu acredito em uma geração que quando todos esperam raiva, nós vamos exalar domínio próprio. Eu acredito em uma geração que vai preferir viver uma vida completa com Jesus e abandonar desejos carnais. Vai valer a pena cada esforço, cada renúncia. Papais e mamães, não desistam. Vai valer a pena cada conselho. Casais que me escutam hoje aqui, vai valer a pena. Filhos e filhas, tenham calma e paciência. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Louvado seja Deus. A minha oração para nós, a minha oração é que possamos deixar Deus reformar nossos relacionamentos, para que todos que estiverem ao nosso redor não conheçam quem a Evelyn é, porque a Evelyn não pode oferecer nada. Não conheçam quem você é, mas reconheçam através das suas atitudes, através das minhas atitudes, quem Deus é. Termino com uma frase de Martinho Lutero, que diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Que estejamos dispostos hoje
a renunciar e matar as nossas próprias vontades, para vivermos a melhor vida que podemos viver. Uma vida em abundância, assim como Jesus nos prometeu. Se você pode, nesse momento, feche seus olhos e eu quero orar com você. E no mais sincero do seu coração, numa oração mais sincera que você pode fazer, confesse ao Senhor nesse momento os seus pecados, as suas fragilidades, e que Ele te use não como agente de morte para essa sociedade, mas como um agente de vida, que quando todos, enfim, desejarem e verem em você a raiva, você não ofereça o seu pior, mas que você sempre ofereça o melhor que há em você. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço porque a Tua palavra é vida. A Tua palavra ilumina o nosso caminho e nos mostra onde podemos melhorar. Senhor, o Senhor sabe dos meus relacionamentos, o Senhor me conhece e o Senhor também conhece os Teus filhos que estão me assistindo agora. O Senhor sabe e vê tudo. Nada nós podemos esconder. Senhor, por isso nesse momento nós queremos dizer que temos coragem, que queremos sim reformar, Senhor, os nossos relacionamentos. Nos ajude, Senhor, com paciência, com amor, com cuidado, a transformar a partir de nós, Senhor, a nossa família. Às vezes queremos tanto mudar o mundo, às vezes queremos tanto, tantas coisas grandes, mas Senhor, nos ajude hoje a dar valor à nossa família, os nossos relacionamentos horizontais, Senhor. Transforme a nossa mente, o nosso coração, porque queremos viver uma vida em abundância. O Senhor não morreu na cruz para nos ver sofrendo coisas básicas da vida, coisas que podemos resolver, coisas que humanamente conseguimos através de um diálogo, através de uma conversa, Senhor. Por isso, nos ajude hoje. Reconhecemos a nossa dificuldade, mas nós precisamos de Ti. Nós Te amamos e Te agradecemos por esse tempo, Pai, que estivemos juntos aqui. Muito obrigado. A Ti sempre seja a honra, a glória e todo o louvor. Amém. E graças a Deus. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer estar aqui. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Que palavra maravilhosa essa que nós acabamos de receber. Se Deus falou com você através dessa palavra e você deseja aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, ou caso você tenha se afastado e deseja voltar, repita comigo essa oração. Vamos juntos? Diga assim: Senhor Jesus, eu Te recebo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez essa oração, seja muito bem-vindo à família cristã. Seja muito bem acolhido por nós. Tudo que nós desejamos é viver essa jornada junto com você. Ok? Nesse momento, no chat, os nossos voluntários estão colocando o link para a gente se conectar. E também o QR Code que está aí na tela do seu monitor, ok? Vai ser muito bacana. Se você deseja viver essa jornada junto com a gente, vai ser muito especial. Aproveitando, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que têm sido patrocinadores, colaboradores, cooperadores, para que a gente continue sendo evangelistas digitais. Obrigado. A Bíblia vem dizer que o Paulo plantou e o Apolo regou, e Deus tem dado crescimento. Nós aqui nos esforçamos nessa série para plantar, e vocês regando, eu creio que vai fazer com que essas mensagens dessa série cheguem para o maior número de pessoas. Então, muito obrigado. E desejo te convidar mais uma vez a exercer a sua generosidade, caso você deseje e caso você possa. Tem muitas pessoas que desejam, mas não podem. Então, por favor, se você deseja e pode, contribua, coopere para que a gente continue dando toda essa estrutura para a ADAI, para
para que a gente continue sendo um instrumento de evangelismo. Muito obrigado mesmo. Eu quero orar pela sua vida. Pai de amor e bondade, muito obrigado por todos aqueles que agora vão ofertar, vão dizimar. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor. Eu oro por aqueles que estão empregados, que o Senhor conserve os respectivos empregos, e oro por aqueles que estão precisando de uma porta aberta. Abra as portas, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos pelo nosso país, oramos pelos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria, para que empregos sejam gerados, para a glória e honra do Teu nome. Continue sustentando a Tua igreja. Ontem não faltou, hoje não falta e amanhã não vai faltar. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, e onde você estiver, diga amém. Gente, muito obrigado. Estou aqui para agradecer. Foram 4 semanas que eu acredito que edificaram a sua vida nessa série 503, em homenagem aos 503 anos da Reforma, e também uma série onde tivemos pastoras aqui pregando, também por conta do Outubro Rosa. Um beijo no coração de vocês e até a próxima série. Antes de mais nada, ou melhor dizendo, antes de terminar essa série, eu quero abençoar vocês através da bênção apostólica. Estenda suas mãos onde você estiver. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos. Digam amém. Se você deseja, os nossos voluntários estarão colocando o link para você entrar numa sala de Zoom agora, para que a gente possa bater um papo e se conectar com você. Tá bom? Confere aí no chat. Forte abraço, fiquem com Deus. Valeu!